pela Bíblia, passear pela Bíblia com os irmãos. E eu tenho plena convicção, eu tenho plena certeza de que esse estudo de hoje, esse ensinamento da palavra de hoje, você vai se saciar muito. Você vai ter um conhecimento muito mais pleno do que nós precisamos ser na presença de Deus e do que nós precisamos fazer para conhecer a Deus. E por que tantas pessoas erram? Por que as pessoas na igreja recebem às vezes milagre e a sua casa é uma ruína? Por que as pessoas às vezes clamam a Deus com muita fé na igreja, aleluia, com muita alegria, com choros, com lágrimas, mas em casa não tem amor um ao outro? E a fé, ela é completa se houver amor. Amém, igreja? Principalmente em nossa casa, porque a Bíblia diz que se a gente não cuidar bem da nossa casa, quanto mais das coisas do Senhor, da obra de Deus. Amém, igreja? Porque há muitos lares que são destruídos, porque algumas pessoas, elas querem e elas fazem o possível para querer cuidar das coisas de Deus primeiro. E a sua casa, a sua família, a esposa, os filhos, o inverso, o esposo e os filhos ficam em segundo lugar. E a Bíblia nos dá ênfase em que nós temos que primeiro edificar, cuidar, amar e zelar da nossa casa no amor de Deus. Se eu, como anfitrião da minha casa, não ensinar na minha casa os meus filhos, me ensinar a serem tementes, fiéis a Deus, seguir ao Senhor, amar ao próximo, amar ao pai, amar a mãe, amar aos irmãos, é em vão eu estar aqui ensinando você a amar o seu irmão, amar ao próximo. Para mim será em vão, para mim. Quem entendeu isso, diga amém. Amém. Então Oséias escreveu assim, no capítulo de número 6, verso 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E ele prossegue dizendo: como a alva, como o nascer do sol, será a sua saída, e ele a nós virá, como a chuva serôdia que rega a terra. Oséias está dizendo que nós temos de conhecer a Deus, sim, mas não só ouvir, temos de conhecer e em todos os dias nós darmos procedência em conhecer mais e mais e mais de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele nos incentiva a conhecermos ao Senhor e prosseguir todos os dias. Em outras palavras, ele está dizendo assim: olha, você ouviu falar de Deus, você já conheceu Deus de alguma forma, então prossiga lendo a palavra do Senhor, que você vai conhecer mais e mais a Deus. Ele está dizendo: você conheceu de Deus pela palavra, ou algumas ministrações, alguns ensinamentos, continue todos os dias que tiver reuniões na igreja, no templo, vai lá buscar a presença do Senhor, vai lá conhecer a palavra, vai lá conhecer a Deus, vai lá adorar a Deus, porque Davi ele diz assim que, aleluia, o melhor e a maior alegria estarmos na casa do Senhor todos os dias, ou melhor um dia na presença de Deus do que 1000 dias lá fora. Jesus, aleluia. Conheça Deus, leia a Bíblia, estude a palavra do Senhor. Aleluia, é de ênfase para a nossa fé crescer, é de prioridade para que venhamos ter mais intimidade com Deus. É quando nós lemos a palavra do Senhor, é quando nós começamos a deixar fluir no nosso coração o desejo grande de conhecer a Deus. Conhecendo a Deus e não perecer mais, vai ser fácil. Eu quero pedir por gentileza que você volte um pouquinho atrás. Por que tanta gente, capítulo 4 de Oséias, por que tanta gente sofre? Por que tanta gente perece? Por que tanta gente vive numa vida de ruína? Volte atrás no capítulo 4 e vamos ler aqui um versículo, que é o versículo de número 6 da palavra do Senhor. Diz assim a Bíblia: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, também
eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Olha o conteúdo desse versículo. Se a gente não procurar ler a palavra, se a gente não procurar ter intimidade com Deus, conhecer as leis de Deus, os estatutos, mandamentos do Senhor, aleluia, e procurar vivenciar Ele em nossas vidas, se a gente deixar de lado, esquecer disso tudo que é a palavra do Senhor, Deus também nos vai rejeitar como pastores, pregadores, cantores, adoradores. Se você deixar de aprender de Deus, deixar de lado as coisas do Senhor e começar a vivenciar a sua vida lá fora, os prazeres deste mundo, e deixar a lei do Senhor, a palavra de Deus de lado, Deus, foi Ele quem falou através de Oséias: também eu me esquecerei, não só de ti, mas de teus filhos. Vou te rejeitar e vou esquecer dos teus filhos. Porque aqui muita gente perece, muita família erra e perece, tem uma vida de derrota, não prospera, não caminha para o alvo, não caminha para grandes conquistas, porque vem às vezes à igreja, mas só na igreja adora a Deus, só na igreja escuta a palavra, lá fora não pratica, lá fora não lê, lá fora não vivencia, lá fora não procura estar de joelhos na presença do Senhor nos tempos que consegue, tenha na sua vida, aleluia, em parte do seu dia, para poder buscar a presença do Senhor. Se não há tempo para Deus, infelizmente, a Bíblia diz que Deus vai terminar rejeitando-nos. A Bíblia diz em Provérbios, pela boca de Salomão: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me encontram. Ele diz também: eu honro os que me honram. Se nós buscarmos ao Senhor nas madrugadas, Deus dos céus vai nos ouvir, e vai nos atender, e vai nos honrar. Se eu honrar a Deus com tudo que sou e com tudo que tenho, Deus vai me honrar com tudo que Ele é e com tudo que Ele tem, porque Ele é o nosso Pai. Glória a Deus, aleluia. Hoje em dia não há mais, infelizmente, nas igrejas que dizem ser do Senhor, que dizem ter Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, não há mais pregações verdadeiras, há contos e histórias. Conta-se a história do cego Bartimeu, conta-se a história da cura instantânea da mulher do fluxo de sangue, conta-se a história de Zaqueu, conta-se a história de Pedro e João na porta formosa, mas não leem, não ensinam mais a doutrina, a palavra verdadeira, aleluia. Contam o que os milagres que Jesus fez, mas não pregam a palavra do jeito que ela é, que o Senhor pede, para corrigir, para exortar, aleluia, para trazer santificação, mudança e santificação em nossas vidas. Não fazem mais isso. A igreja nos últimos dias, elas estão, aleluia, cegas pela teologia da prosperidade. O povo ensina a igreja a buscar riqueza, a buscar só milagre, a buscar só bênção, a buscar só portas abertas, a buscar só o bem terreno, e esquecem-se de buscar e se preocupar com aquilo que é do alto, a vida espiritual. Há centenas, ou melhor dizendo, milhares de igrejas e denominações que, se você entrar dentro dela, assistir um culto, uma reunião, e depois você sair lá fora com alguém, perguntar para ela onde foi feita a leitura inicial, o que foi aprendido, ela vai dizer que não lembra, porque não falam da palavra praticamente, não ensinam mais a verdade como ela é. Mas nós que somos aqui da palavra, que somos semeadores, que somos pregoeiros da verdade, nós não podemos omitir, e nós não podemos também acrescentar nada da palavra do Senhor. A Bíblia diz que aquele que preside será maior a cobrança do que aqueles que ouvem. Presidir quer dizer aquele que ensina, a cobrança será maior. Então o Senhor está falando claramente que vai rejeitar
quem não der valor à sua palavra, quem não procurar conhecimento de Deus, e até mesmo aos filhos, aleluia, serão esquecidos. Por isso que muitas famílias estão em ruína. Mas nessa noite eu quero, na medida do tempo de Deus, pedir a você que abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 22. Eu li aos irmãos em Oséias capítulo de número 6, verso 3, e li também em Oséias 4, verso 6. E agora eu quero ler aqui no Novo Testamento palavras do bom mestre Jesus. Mateus, Novo Testamento, o primeiro livro dos 4 evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, onde escreveu o nosso irmão Mateus, capítulo de número 22. O versículo é o de número 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Se você ler Mateus 22 e 29, você vai perceber que Jesus, Ele está corrigindo, aleluia, as pessoas que estavam em sua volta, a questão do tributo. Ele está falando que as pessoas erram porque elas não conhecem a palavra de Deus, elas não conhecem as leis de Deus. No entanto, querem fazer achando que Deus está no meio deles, fazendo de qualquer forma. E o Espírito do Senhor diz para mim e para você nesta noite que a humanidade, principalmente os que dizem ser cristãos, principalmente os que dizem serem pastores, que dizem ser missionários, evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconistas, cooperadoras, apóstolos, bispas, que até bispo hoje em dia tem, aleluia, eles estão fazendo da forma que querem. A casa do Senhor, uma certa feita, Jesus entra no templo com os discípulos. No pátio estava um verdadeiro comércio. E a Bíblia diz que Jesus chegou, e naquele dia, quando ele entrou ali no pátio para entrar no templo, ele contemplou algo que lhe trouxe uma certa ira santa em seu coração. E ele pega um azurrague, um chicote, e ele começa a bater nas mesas dos cambistas, a abrir as gaiolas com passarinhos, soltar os animais, jogar o dinheiro dos cambistas no chão e dar uma reclamação forte, e lhe dá uma exortação forte, e diz: por que é que vocês estão transformando a casa de meu pai em covil de lobos salteadores, de ladrões salteadores? Eu já não vos disse que essa é a casa do meu pai, casa de oração, não casa de comércio. Aleluia. As igrejas me falaram que o senhor é pastor, é isso? Nos falaram, o senhor também é conhecedor da lei de Deus, sabe, aleluia, que hoje em dia os locais que intitulam-se muitos como casa do Senhor está transformado em comércio. Vende-se tijolo, vende-se potinho de água, vende-se toalha, vende-se casinha, vende-se chaveiro, vende-se fronha, vende-se um monte de coisas especiais. Virou comércio. E o Senhor, como é misericordioso, às vezes Ele dá dons às pessoas, as pessoas aproveitam para adquirir multidões, achando que é Deus no negócio, mas não é Deus, é a soberba do homem, pensando que é Deus na vida dele. Os dons que Deus dá, a Bíblia diz que são irrevogáveis, Deus não tira, e por misericórdia o Senhor cura e liberta as pessoas que estão indo lá. Mas haverá um dia, diz a palavra do Senhor, onde muitos chegarão e baterão a porta,
dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor vai dizer: afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome falamos novas línguas, curamos. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. E a Bíblia diz também que os que os enganam não permanecerão na congregação dos santos. Aqueles que usam de falsidade, irmão, tentando adquirir riquezas através, aleluia, da persuasão para enganar aos irmãos com palavras de engano, eles não subirão ao céu. Se a Bíblia que assim nos diz. Por isso eu peço aos irmãos, em nome de Jesus, que os irmãos vigiem muito aonde você coloca a planta dos seus pés. Vigia muito, porque a Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem ele possa tragar. Se você tem uma Bíblia, abra ela em 1 Timóteo, por gentileza. Aleluias. Abre em 1 Timóteo, capítulo de número 6. Tem muita gente preocupada com as coisas deste mundo, com os bens deste mundo, aleluias, e estão se esquecendo do reino de Deus. 1 Timóteo, capítulo de número 6, o verso é o de número 8. A Bíblia assim nos fala, 1 Timóteo, capítulo de número 6, verso de número 8. Tenho, porém, Paulo dizendo, escrevendo a Timóteo, sustento, tendo, porém, sustento, é com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Quem é que quer ouvir isso hoje aí, principalmente nas grandes denominações que aplicam a prosperidade da teologia? Quem quer ouvir isso? Paulo foi, depois de Cristo, o maior missionário na época da igreja primitiva, o homem que mais abriu igrejas, o homem que mais ensinou a palavra, o homem que andou em mais países, aleluia, falando do amor de Deus. E ele, escrevendo a Timóteo, ele diz: olha, Timóteo, tendo, porém, sustento, com que te sustentar, com que você se cobrir, e seja com isso contente, fica contente com isso. Por que ele estava dizendo isso? Para que Timóteo não viesse se preocupar com as coisas do mundo, não viesse se preocupar em enriquecer. Ele procede dizendo no versículo de número 9, olha o que ele diz aqui, ó: mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. As pessoas que tentam se enriquecerem, a maioria delas terminam em ruínas. E há muitas pessoas que são riquíssimas, conta, como tem no bom Nordeste, rechuchuta no banco, não sabe qual o carro que pegar para ir para a igreja, casas e mais casas, ranchos, sítios, fazendas, casa à beira-mar, mansões, às vezes até prédios, arranha-céus tem, mas não é feliz. Há um vazio por dentro, onde só o Espírito de Deus, o Espírito Santo preenche. A vida dessas pessoas é de preocupação, elas não têm paz. Aleluia. Mas eu louvo a Deus que o crente verdadeiro, o cristão verdadeiro, o homem e a mulher de Deus, que tem, às vezes não tem uma casa que é sua, ele paga aluguel, não ganha rio de dinheiro, ganha um salário mínimo, até um pouco mais, Deus faz com que ele seja fiel em sua presença, e ele vive uma vida de paz. Tem paz na alma, paz no espírito, tem paz com todos. Digo para você nessa noite, aleluia,
Veja o que diz o versículo 10. Porque o amor do dinheiro, entenda bem, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Olha aí. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Muitos que têm procurado a riqueza, muitos têm se desviado da fé. A Bíblia diz: onde estiver o teu coração, aí vai estar o teu amor. Se o coração nosso voltasse para o que temos, o nosso coração vai estar distante de Deus. Nós vamos esfriar na fé. Nós vamos terminar nos desviando da genuína fé. E vamos peregrinar por qualquer vento de doutrina que nos ensine, nos deixando levar ao engano, e vamos terminar nos desviando na palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 11 para Timóteo: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, segue o amor, que é a mesma coisa de caridade, segue a paciência e a mansidão. Isso é forte para quem quer ser crente. Isso é importante para quem quer ser um cristão. A Bíblia nos fala que se nós voltarmos para com as coisas de Deus, Deus se aproximará mais e mais de nós. Ele nos dará não só aquilo que pedimos ou imaginamos, mas muito mais do que pensamos e imaginamos. O Senhor Jesus lhe dá um ensino aos discípulos em Mateus capítulo 6, o verso 33. As pessoas do mundo, versículos antes, elas se preocupam. Até mesmo os escribas, os fariseus, os estudiosos se preocupavam muito com as riquezas, com a veste, com o alimento, com o calçado. E os discípulos ficam ali meio preocupados com o que eles vão comer. E Jesus fala: não vos preocupei com o que haver de comer, com o que haver de vestir, com o que haver de calçar. Verso 33 do capítulo 6 de Mateus: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Deus está dizendo para mim e para você: se preocupe com o reino dele, se entregue ao reino dele, faça a obra de um bom soldado. Milícia, trabalha nesta milícia, faz a vontade de Deus, e Ele está falando na sua palavra: e eu vos acrescentarei o pão, a veste, o calçado, o teto, o esquentar na noite de frio. Aleluias. Ele proverá na sua vida, porque Ele é Deus. Se eu e você deixar de amar as coisas deste mundo e voltássemos a amar a Deus, que é o maior mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso amor, com todas as nossas forças, com tudo que temos e que somos, aleluia, e amar ao próximo como nós nos amamos a nós mesmos, aleluia. Deus, Ele diz na sua palavra que tudo quanto nós pedimos ao Pai, crendo, sem duvidar, teremos, e Ele nos concederá. Aleluia. Amém? Façamos a obra de Deus. O Senhor diz, se você tem uma Bíblia aí, abre em Romanos, melhor falando, em João capítulo de número 8. Olha o que o Senhor diz. Eu já citei esse versículo aos irmãos hoje, eu quero citar de novo. João capítulo de número 8. Olha o que nos diz a palavra do Senhor no versículo de número 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A verdade é a palavra do Senhor. A verdade é a Bíblia Sagrada. A verdade são as Escrituras, o livro santo, as leis de Deus. Essa é a verdade. E quem é chamado de verdade dentro deste livro? E Jesus Cristo disse: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. E ninguém verá o Pai, senão por mim. Palavras do bom mestre Jesus. Em João capítulo 1 ele disse: e no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus está falando dele próprio. Ele está dizendo que no início, quando o Senhor disse assim: haja separação entre treva e luz, a voz, que é Jesus, o Verbo, formou separação entre trevas e luz. Haja separação entre águas e terra seca, a voz, o Verbo, a palavra, Jesus, foi lá e separou terra seca das águas e terra seca. Haja animais, haja relva, haja peixe nos mares e nos rios, nos córregos. E Jesus foi lá e criou o peixe, os peixes, os animais, as aves. E Jesus é a palavra. Ele é o próprio Deus. Quem crê, diga amém. Amém, gente. Esse mesmo capítulo de João 8 e o versículo de número 36, a palavra diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia, Jesus. O Senhor está dizendo assim: se você conhecer a palavra, como ele falou no verso 32, se conhecereis a verdade, que é a palavra, ela vai te libertar. Hoje essa mensagem vai trazer libertação para as nossas vidas. Eu tenho certeza disso, porque a Bíblia diz pela boca de Isaías que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Sempre ela tem um efeito para que Deus venha se agradar. É a Bíblia que assim nos diz. Então a palavra do Senhor nesta noite, ela está falando comigo, ela está me mudando, me moldando. Ela está falando com você, ela está te mudando, te moldando e nos libertando para a glória de Deus. Amém? Então quando conhecemos a palavra, então nós conhecemos o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem, biblicamente falando? Jesus. Quando conhecemos a palavra, logo nós entendemos que a palavra de Deus é Jesus, e é Ele que nos liberta. O Salmo de número 103, o verso 3, a Bíblia diz: é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas feridas. A palavra de Deus também cura. A palavra cura, liberta, cura, capacita. A palavra de Deus sara feridas e cicatrizes da nossa alma. Deus está falando comigo e contigo nessa noite, que Ele está preparando, aleluias, libertação através da palavra. A igreja precisa de alguém que chama, dentro da Bíblia Sagrada, como você quiser entender, mentor ou pastor, que é a mesma coisa. E o que é que um mentor faz? Porque é que muitas pessoas nos dias de hoje elas erram, elas falham, porque elas não dão valor ao seu pastor, elas não valorizam os ensinamentos que o anjo da igreja transmite para ela. Ouve-se aqui na igreja, passa da porta para fora, não valoriza mais, porque a maioria vem na igreja para buscar um milagre. A maioria vem, às vezes, na igreja para buscar uma bênção. E elas até recebem, às vezes recebem uma cura, recebem um milagre, aleluia. E quantas, às vezes, na igreja, quantas bênçãos Deus já nos deu, quantas o Senhor já me entregou e eu já testifiquei na igreja, quantas Deus já te abençoou e você testificou. Hoje mesmo, nós ouvimos a irmã Marta glorificando a Deus como um testemunho de uma bênção que Deus proveu sobre a vida dela. E assim são todos os cristãos que têm temor a Deus, que têm gratidão a Deus. Quando você testifica de uma bênção que Deus te entregou, você está formalizando que foi Deus que te abençoou. Você está dizendo, aleluia, sem medo de errar e sem dúvida, que a provisão veio através da palavra de Deus, usando o Senhor alguém, não no altar, mas no púlpito, porque altar é o nosso coração.
E muita gente, elas têm uma visão errônea, elas têm endereçado em seu coração, ou melhor, na sua mente, pensamentos que levam a muitas pessoas a errarem. As pessoas dizem que o púlpito é um altar, e não é. O púlpito não é um altar. O púlpito é uma tribuna. Foi feita para a gente ensinar, palestrar e pregar a palavra do Senhor. Altar é diferenciado. Altar no Velho Testamento, para quem não sabe, era feito de pedras, e punhava-se a lenha e o animal em cima para oferecer sacrifício, queimava-se para torrar a carne. Muitas pessoas comiam de certos tipos de sacrifícios que eram feitos com animais. Púlpito é púlpito, altar é altar. O que é altar hoje na terra, na vida da igreja do Senhor Jesus? Somos nós, que somos o templo do Espírito de Deus. O Espírito Santo vem e Ele habita em nós. Somos a morada do Senhor. Somos o templo de Deus. E nós que nos tornamos altar e fazemos sacrifício da nossa vida, sacrifícios vivos a Deus. Amém, amados? Amém. Quem entendeu isso, diga amém. Então muitas pessoas elas erram porque elas não têm temor a Deus, não conhecem, não obedecem seus pastores. A Bíblia nos diz que nós temos que obedecer. Paulo diz, escrevendo, se me fala a memória, aos Coríntios: obedecei aos vossos pastores, aos vossos mentores, porque são eles que velam pela vossa vida na madrugada, com orações, com lágrimas, para que chorem na presença de Deus em forma de gratidão por você ser uma bênção nas mãos de Deus, não por você ser um mau crente, um problemático, dá trabalho. Em vez de ajudar, dá trabalho na igreja. Se eu digo na minha boca, para quem quiser ouvir, eu não preciso obedecer a homem, não devo nenhuma satisfação a homem, a pastor, a ninguém, você não é crente. Eu digo com base a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada nos fala que se nós não obedecemos aos nossos líderes espirituais, que vemos, que está ali, podemos apalpar, ouvir, como é que vamos obedecer a Deus que não vemos? Se você disse que ama a Deus, ama o seu irmão e não ama, sendo que você está vendo ele ali, como é que você vai dizer que ama a Deus sem você ver? Isso é sério, não é, pastor? É sério. Isso é sério. O que é um mentor? A palavra mentor é um substantivo masculino. Melhor explicando, é uma pessoa que serve de guia, de sábio, uma pessoa experiente, uma pessoa que é conselheiro. É uma pessoa que inspira, estimula as pessoas nas suas ideias, nos seus planos, nos seus projetos e na sua vida espiritual. Para isso serve o pastor, que é o mentor. É aquele que te auxilia. Se há alguém na terra que diz que não deve, não tem compromisso, não tem nenhuma satisfação a dar ao seu pastor, ela não é cristã, ela não é crente, ela não tem devoção nenhuma a Deus, porque ela está fora da palavra do Senhor. Nós devemos sim ter submissão aos nossos líderes. A igreja, lógico que primeiramente ao sumo pastor, que é Jesus, em seguida ao seu pastor, em seguida aos homens, as mulheres de Deus que ensinam, que pregam, que amam de verdade a sua vida. Os jovens têm que ter submissão à liderança do grupo da mocidade. As irmãs do ciclo de oração, elas têm que ter obediência e submissão à dirigente, à regente do grupo. Os obreiros têm que serem submissos ao seu pastor, líder, ao seu mestre, ao seu ensinador da palavra, ao seu mentor. As famílias, elas têm que ter submissão e
procurar quando estiver em dificuldade ao seu mentor, ao seu pastor, para lhe trazer um ensinamento, para lhe trazer ideias, para lhe trazer, para acrescentar uma luz maior que a palavra do Senhor em orientação, para que a vida dela, da família, elas saiam do perigo, saiam da dificuldade, saiam do buraco, e elas tenham uma visão bíblica de como elas conseguirão vencer na vida com Cristo. Amém, igreja do Senhor? Nós estamos vivendo a era da insensibilidade. Por que o Senhor diz isso, pastor? Estamos vivenciando a era da insensibilidade. E eu vou provar isso agora aos irmãos. Quantos de nós aqui já passamos perto de um mendigo cheirando mal, e às vezes ele nos pede uma ajuda, me dá uma esmola, me dá um pedaço de pão, e a gente nega? Cadê a sensibilidade? E às vezes a gente tem. O que nós teríamos que fazer? Se eu não tiver dinheiro naquele momento, eu tenho, claro, que orar a Deus, pedir para que Deus use uma outra pessoa que tenha condições para ajudar. Mas se eu tiver, sendo eu um crente que somos, pela misericórdia de Deus, nós não temos que ser insensíveis, mas nos sensibilizar da miséria do próximo. Você sabe o que significa a palavra misericórdia? Misericórdia é você sentir a dor, a miséria daquele que está na miséria. Você toma ela para você olhar para o sofrimento daquela pessoa e você, meu Deus, podia ser eu que está nas condições que aquela pessoa está. Eu vou ajudar ele a sair dessa situação. Você se sensibilizar e ajudar aquela pessoa a sair da ruína. Isso é misericórdia. Foi isso que Deus, lá do céu, olhou para a humanidade aqui na terra, e Ele se sensibilizou de uma tal forma que Ele demonstrou o seu maior amor, entregando o seu Filho para que nós não venhamos ser condenados e sermos lançados no inferno. Ao contrário, sermos resgatados e venhamos a ter uma vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. Estenda a mão. Não seja insensível. Não seja. Quantas das vezes Deus fala para mim, para você, ajudar quem não tem. Nós não estamos mais nos preocupando com o próximo, que é os mendigos, os enfermos, os presos, os doentes e etc. É raro hoje a gente ver alguém nos hospitais orando pelo enfermo. É raro você ver alguém dizendo: eu vou lá na cadeia, eu vou lá nas penitenciárias. É raro você ver alguém levando ajuda ao mendigo, entregando um lençol, uma coberta, algo, um alimento, uma marmita para ele comer uma noite de frio, de fome. Isso é insensibilidade. A igreja, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que ela crescia no poder e na graça, porque a igreja era sensível. Eles não tinham nada em comum. Eles não tinham nada em comum, diz a Bíblia Sagrada. Tudo que eles tinham, quando eles percebiam que alguém tinha um encontro com o Senhor Jesus, ao ouvir a palavra, o que elas faziam? Elas iam lá, né, pastor? Vendiam as terras delas. Elas vendiam a propriedade, eles vendiam um animal, um boi, um bezerro, uma vaca. Primeira coisa que eles faziam, iriam lá e depositavam o que era do direito do Senhor aos pés dos apóstolos. E o restante eles dividiam com quem não tinha uma Marta. E as pessoas em volta que não eram cristãs, elas ouviam, porque as pessoas falavam que a vida delas mudou através das ações da igreja, do amor da igreja, da comunhão, no partir do pão. E as pessoas se achegavam até a Cristo. E chegou um ponto que não tinha mais como os apóstolos, os discípulos do Senhor, eles auxiliarem tudo sozinho. No entanto,
Tanto é que chegou um momento que eles tiveram que orar através do Espírito Santo para separarem homens de Deus, diáconos, sábios, cheios do Espírito Santo, de bom caráter, vida no altar, para auxiliar as viúvas, para auxiliar as pessoas fora do templo, fora do local de ensino da palavra, para que os apóstolos tivessem mais tempo na dedicação da oração e nos ensinamentos da verdade. Se sensibilize. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer fazer de você um grande homem, uma grande mulher na presença dele. Os dias realmente são maus, são difíceis, mas o nosso mestre deixou escrito em Hebreus capítulo 13, verso de número 8, se não me falha a memória, por um escritor anônimo, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? O que eu quero transmitir para você é o seguinte, meu irmão, igreja do Senhor, e você que está me ouvindo, aí na sua casa, ou quem sabe, ouvindo este áudio aí, eu quero dizer para você, que você é o canal que Deus colocou na terra para abençoar a humanidade, para trazer libertação às pessoas. Você é a fonte de Deus aqui na terra, Rui. Você, pastor, o senhor é a pessoa que Deus chamou na sua família para dar frutos. A senhora é Marlinda, aleluia, a senhora também, irmã Hermínia, este jovem, a irmã Marta, pastora Francilene, irmã Socorro, irmãos, vocês são o canal, nós somos os canais de bênção de Deus, que Ele colocou na terra, nos comissionando para que possamos ir e dar fruto e o nosso fruto permanecer. Deus tem te escolhido para uma grande obra. A Bíblia diz que a fé atua pelo amor. Às vezes eu tenho fé. Na igreja nós recebemos milagres, curas, porque oramos com muita fé. Mas em casa falta o amor. Porque muitas das vezes os nossos lares vivem ruína, irmão. Por quê? Que o nosso lar muitas das vezes vive em discórdias, em brigas, em pelejas, em sanções, em guerras familiares, discussões, lares são destruídos, porque falta amor dentro de casa. O amor supera todas as coisas. O amor cobre uma multidão de pecado. O apóstolo Paulo escrevendo, se eu desse todos os meus bens, se eu entregasse o meu corpo para ser queimado, falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, nada me valeria. Você está entendendo o que Deus está falando conosco nessa noite? Amor, amor na família. Falta dentro de casa responder com amor e mais carinho. Às vezes os nossos vocábulos, os nossos diálogos dentro de casa é com ira. Às vezes alguém fala, ou pede, ou pergunta alguma coisa com uma certa mansidão e a gente responde com ironia. Falta amor no responder, no diálogo. Falta saber pedir perdão. Às vezes o nosso ego é tão grande dentro de nós que nós não conseguimos liberar o perdão. E se nós não liberarmos o perdão dentro de nós para com o próximo, principalmente dentro de casa, no nosso lar, vai se acumulando ódio, a ira, o rancor, as mágoas, e com certeza em sequência a destruição familiar. Falta dentro de casa a gente saber realmente ter e manter um relacionamento profundo de amor. Primeiro já não tem, e manter então nem pensar. A gente tem que amar, mas tem que procurar manter este amor dentro da nossa família, dentro de casa, para que a nossa casa seja um canal de bênção. É a fé, ela sem amor não vale. Para ter uma fé viva, atuante, nós precisamos amar, e amar de verdade. Quem está entendendo isso, diga amém.
Está fraco. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. Ser um discípulo, ser um cristão, ser um seguidor do Senhor Jesus, é isso. É isso. E nós precisamos, irmãos, ter uma vida de verdadeiro seguidor, de verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Porque para receber o perdão dos nossos pecados, a Bíblia ela diz que nós temos que confessar os nossos pecados a Deus, não é isso? Para receber o perdão dos nossos pecados, nós temos que confessar os nossos pecados a Deus. Mas para sermos curados, a Bíblia diz em Tiago 5,16, abra lá a sua Bíblia em Tiago 5,16: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. É a Bíblia que diz, meu amado. É a Bíblia que diz. A Bíblia ela é real. Para sermos curados, temos que confessar os nossos pecados aos outros e orar uns pelos outros. Olha aí. É aí onde entra o discipulado, o pastor, o mentor. A pessoa que vai caminhar ao lado de quem está com problema, vai ajudar a pessoa a crescer, a vencer, a ter um casamento, uma vida verdadeiramente feliz, ter uma vida verdadeiramente feliz com Jesus. Isso é possível. Com Jesus isso é possível. Você crê que com Jesus a sua vida pode ser mudada? Quem crê diz amém? Irmãos, nós vamos abrir agora a nossa Bíblia. Abra sua Bíblia em Provérbios 15, verso 2, por gentileza. Tem muita gente que se acha muito sábio, que não precisa de conselhos, que não precisa de ajuda de um mentor, de um líder espiritual, porque no coração dela, ela não aceita a correção. Provérbio diz assim, capítulo 15, verso 2: o homem é vaidoso, ou seja, o homem é vaidoso e não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselhos aos sábios. O vaidoso, o que gosta de andar do jeito que ele quer, aquela que gosta de andar do jeito que ela quer, fazer o que quer, ela não aceita a correção e não aceita conselhos dos sábios, não busca. O homem vaidoso não gosta de quem o corrige, e isso é soberba. Biblicamente isso é soberba. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína, mas a humildade precede a honra. Por isso que o Senhor diz na sua palavra que eu honro os que me honram. Por isso que a Bíblia fala que Deus abate aquele que se exalta, o soberbo, mas honra os humildes. Procure a ajuda do seu pastor, do seu mentor. Está precisando, procure. Que eu tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa mais sábia, mais aconselhada. Porque não tem. Porque é que a pessoa às vezes não tem compromisso com Deus e não ouve o seu pastor, ou o seu ensinador, o seu mentor. Porque é uma pessoa soberba. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite, para nós encerrarmos: o seu ministério vai ter ênfase, o seu chamado vai ter ênfase, a sua vida ministerial vai desenvolver, se você conhecer de Deus, se proceder em conhecer do Senhor. Se
se você se dedicar à obra de Deus, se você for uma pessoa sensível, se você olhar para o reino de Deus como ele é, e olhar para as pessoas como elas precisam ser na direção de Deus, mas ajudá-las conforme a palavra nos orienta. Amém? Vamos ficar de pé. Hoje você aprendeu. Hoje eu aprendi. Hoje nós aprendemos que não basta ouvir de Deus, não basta ser crente, mas temos que obedecer e vivenciar nos nossos dias a palavra de Deus nas nossas vidas. Amém? Que Deus continue falando contigo a cada segundo da sua existência na terra. Que Deus continue, aleluia, abrindo a sua mente para que nós venhamos conhecer a verdade, porque conhecendo ela, cada dia e a cada momento que nós conhecemos a palavra, nós somos cada vez mais mudados por Deus, moldados. E Ele é o oleiro dos oleiros, Ele é o mestre dos mestres, o pastor dos pastores. E hoje Jesus, Ele é, segundo nosso irmão apóstolo Pedro, Ele é o nosso advogado. Mas vai chegar um dia que Ele vai tirar de uma forma explicativa para você entender, porque o advogado ele se veste com paletó e gravata, não é isso? Vai chegar um dia que Jesus vai tirar o paletó e a gravata e vai colocar aquela vestimenta de juiz para julgar. Vamos nos preparar, irmãos, em obediência, para que nós possamos chegar naquele dia e não estar na frente do trono branco, do julgamento de Cristo, mas estar ao lado dele. Amém? Mas estar ao lado dele para julgar também, como ele diz na sua palavra. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus, e que você possa tomar posse desse ensinamento e vivenciar ele na sua vida daqui para frente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fechemos os nossos olhos e vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Pai, em nome de Jesus te glorificamos, te exaltamos, porque realmente o Senhor é o nosso Deus.